Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês nos acompanham aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo um pouco, tocando aqui o barco com notícias comentadas para dar aquele apanhado geral da semana, como vocês já estão aí devidamente bem acostumados, e vamos que vamos, né? Bom, minha gente, falar aqui um pouco brevemente, ainda está repercutindo, e é óbvio que vai repercutir bastante toda essa questão relativa aí às lojas americanas, porque isso é bastante contundente e vai na linha de tudo que a gente estabelece, conversa, dialoga e traz aqui para o debate público com relação ao capitalismo, as formas de superá-lo e como ele sempre acaba sendo, na prática, uma armadilha para os trabalhadores, uma armadilha para a sociedade de uma forma geral, e fica aquela ilusão do crescimento, de uma economia mais pujante e de que tudo isso vai gerar mais riqueza e, consequentemente, vai ser melhor para o todo, vai poder crescer o bolo para poder dividi-lo. Só que na prática o que a gente acaba vendo é que não é bem isso, né? E aí tem sempre aqueles críticos do comunismo, do socialismo, que acabam pegando experiências distorcidas, experiências que foram falando aí de uma forma um pouco mais chula, né? Que alguns vacilões acabaram corrompendo aquilo que se era a ideia original e, consequentemente, fica essa confusão, a imprensa média, de uma forma geral, batendo nesse martelo, colocando isso como sendo o comunismo, ou tendo sido o comunismo, reforçando a ideia de que isso dá errado, e supostamente o capitalismo é o que nós temos por aí, que o muro de Berlim caiu, consequentemente o capitalismo venceu e não há o que se fazer, e agora é tentar buscar viver numa espécie de capitalismo humanitário ou num capitalismo que tente prezar mais pelo lado social, pelo lado humano, mas a gente vê aí com a situação das lojas americanas e os trabalhadores, e principalmente todos aqueles prejudicados por essa crise aí que vem passando, a gente está vendo muito bem como que na prática, essa história de capitalismo humanitário ou capitalismo com um viés mais humano acaba não dando certo de fato, né? Bom, e outras questões aí que a gente vem comentando, né? Algumas questões bastante delicadas aqui, algumas questões polêmicas também. Os Yanomamis, claro, né? Esse assunto também ainda vai dar muito o que falar. E eis que Bolsonaro não podia perder a oportunidade e vem falando aí que o seu governo sempre buscou atender, ajudar as comunidades indígenas, atender aí aos povos indígenas, e nunca um governo dispensou tanta atenção em meios aos indígenas. Isso nas palavras do presidente Jair Bolsonaro, o que a gente sabe, afinal de contas, e até analisando e acompanhando a situação real, a situação pela qual passam essa população, é um tanto quanto delicado manter e estabelecer isso como sendo qualquer tipo de verdade. Então, realmente, não dá para termos aí qualquer ponto de fidelidade no que diz nas palavras aí do ex-presidente. Mas, além disso,
pegando aí por essa questão da vulnerabilidade social, notícia aqui da Folha de São Paulo, né? Famílias pobres que vivem em comunidades isoladas no semiárido mineiro tiveram de pagar para serem beneficiadas pelo programa de cisternas do governo federal, cujo orçamento já incluía todas as despesas relacionadas. Enganados, os moradores disseram à reportagem que precisaram pedir dinheiro emprestado para bancar parte da construção das cisternas, tecnologia social que armazena a água da chuva para consumo. O contrato, de 15 milhões, previa a instalação de 3.012 cisternas em 5 municípios contemplados por um convênio firmado entre um consórcio com prefeituras da região e o então Ministério da Cidadania, ainda durante o governo Bolsonaro. O convênio, porém, não previa a contrapartida das famílias beneficiárias, uma vez que elas vivem em situação de vulnerabilidade social. Bom, como se diz, né? E acho que a Folha de São Paulo nesse caso foi bastante certeira, né? As famílias foram enganadas. Tá aí um outro problema bastante tenso e delicado que vamos ter que saber lidar aí em diversas situações. Ainda sobre a questão bolsonarista, precisamos pegar aqui um outro caso e dessa vez uma denúncia do senador Marcos Duval, que basicamente afirmou, né, com todas as letras aí, que sofreu coação do ex-presidente Bolsonaro para poder se aliar a um golpe de Estado. Ah, mas é verdade, não é? Mas o senador está falando isso, está falando aquilo. Bom, a gente tem que trabalhar com os fatos, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. O que nós temos no momento é uma denúncia, perto de tantas outras polêmicas e fatos que nós temos sobre essa questão, e não é de hoje que a gente já acompanha e até discute essa questão. O ex-presidente Bolsonaro, ele queria um golpe de Estado, porém não o fez porque não tinha, de fato, apoio, sustentação e sequer isso seria bem visto internacionalmente. O que não significa que ele não tenha tentado, o que significa que ele não tenha buscado meios para tal, né? Segundo o senador, nas palavras dele, eu ficava pé da vida, né? Quando me chamavam de bolsonarista. Ah, o senador bolsonarista e tal. Vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro que me coagiu para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei, disse o senador. Ele só não disse para quem ele denunciou, mas agora, né, através dessas notícias, o Brasil já sabe sabe aquilo que já era um tanto quanto visível. E é claro que na cabeça dos bolsonaristas mais extremistas, na cabeça dos bolsonaristas mais fanáticos, Bolsonaro não está fazendo nada de errado, apenas zelando pela segurança do país, apenas buscando salvar o país do comunismo, ou seja lá o que eles querem chamar aí de comunismo. Que é bastante estranho, né, quando eles falam sobre salvar o Brasil do comunismo, porque aí eu me pergunto que comunismo, né? O mesmo comunismo que, como diria o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, agora eu e Lula somos sócios. Folha de São Paulo, que não me deixa mentir aqui, né? Como se diz, jornalista e me baseando nas matérias de jornais. Fala aí do próprio Tarcísio, que apesar de vir de uma linha bolsonarista e ter sido um dos principais candidatos a governador mais alinhados ao ex-presidente, é claro que agora ele precisa ter uma visão um pouco mais diplomática, um pouco mais conciliatória e, claro,
Se ele quer fazer dentro da visão dele um bom governo, evidentemente vai precisar da ajuda do governo federal, seja ele quem for. E Lula também estará de braços abertos aí para o diálogo, né? Até porque já teve muito espaço, muita conversa com o próprio Republicanos, né? Partido de Tarcísio ou partido de Tarcísio. Lula já teve muito diálogo com esse partido outrora e é um pulo para poder voltar a ter e se relacionar aí com a base, se relacionar aí com muitos políticos da mesma sigla. Aliás, o vice, né, de Tarcísio, o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, do PSD. Vejam só que curioso, né? O mesmo PSD, aqui de Rodrigo Pacheco, né? Do reeleito presidente do Senado e candidato de Lula. O mesmo que foi eleito presidente do Senado numa linha de atuação e aliança com o governo Bolsonaro, agora foi reeleito com a ajuda do PT, com a ajuda de grande parte da chamada esquerda parlamentarista e também com a ajuda de outros partidos aí da direita de uma forma geral. A mesma coisa, só não foi, digamos assim, pior do que Arthur Lira, também reeleito para a presidência da Câmara dos Deputados, que consequentemente esse foi um recordista, pois teve o auxílio aí de grande parte da esquerda parlamentarista, né, do PT, e inclusive partidos aí do centrão, da centro-direita e da direita mais conservadora, da extrema-direita também. Esse mesmo Arthur Lira, né, que a gente sabe que embora tenha sido o candidato do PT, tenha sido o candidato do governo atualmente, foi o candidato do mesmo governo anterior, governo esse de princípios, né, de colocações, fraseologias e políticas um tanto quanto adversas ao atual governo, pelo menos em grandes aspectos, né? Mas em nome da governabilidade, o PT novamente se junta aí com figuras um tanto quanto curiosas, um tanto quanto delicadas. Já vou voltar aqui na questão do Arthur Lira, né? Claro que com relação ao Pacheco a gente já fica aí um tanto quanto transtornado também, e infelizmente as opções não eram lá muito boas. Afinal de contas, era Pacheco, né, como candidato ao governo, ou então o candidato do Bolsonaro, né, para poder estar ali assumindo, o que provavelmente seria algo até mais complicado por pro atual momento que o Brasil passa. Mas já voltando aí na questão dos atuais candidatos reeleitos, né, ao governo ao mandato das duas casas, iria pegar aqui uma questão curiosa, né, sobre essas parcerias, né, em nome da governabilidade que o PT, que o Lula tanto sustenta, e esse relacionamento com o governo, com políticos de direita e de extrema direita, como agora os ministérios entregues ao União Brasil, né? Curiosamente, um partido que tem políticos declaradamente oposicionistas a ele, vide Kim Kataguiri e também o senador Sérgio Moro, e agora uma notícia aqui curiosa sobre o ministro de Lula, né? O ministro Juscelino Filho, que usou orçamento secreto para beneficiar a própria fazenda no Maranhão.
um senador aí envolvido, né, com orçamento secreto bolsonarista, desculpa, um deputado, né, ministro, porém na época deputado, que utilizou o orçamento secreto em benefício próprio, que consequentemente participou ativamente aí do apoio do antigo governo e agora se beneficia também como ministro de um governo que outrora aparentemente, né, nem pensava em participar. Já podemos ver logo no primeiro turno, né, as próprias colocações da Soraya Tronic, candidata pelo partido, embora já houvessem vários diálogos, né, do PT com o União Brasil, na tentativa de trazer o partido já para a base ainda na época das eleições. Não conseguiram, porém o partido só esperava mesmo alguma virada de jogo, né, ou algum estabelecimento do que viria a ser o resultado mais plausível das eleições, para já poder tentar amenizar, baixar a bola e, consequentemente, ver onde poderia tirar vantagem do novo governo eleito. E, evidentemente, a gente acaba vendo aqui os tipos de vantagem, seja fazendo a politicagem na antiga presidência ou na atual que nós estamos acompanhando aqui. Aí, voltando à questão do Arthur Lira, né? Aí a gente vê como a política, ou melhor, a política em si é bonita, né? O que estraga é a politicagem. Lira dobra valor do auxílio moradia de deputados. Presidente da Câmara aumentou o valor de 4,2 mil para até 8,4 mil às vésperas de sua disputa para a reeleição como presidente da Casa. E nas palavras, nas colocações que eu particularmente muito bem gostei e concordo aqui dos colegas do Esquerda Diário, vou até me permitir ler esse texto que eles colocaram aqui, que eu acho que ilustra bastante o atual pensamento de tudo que a gente tem passado e discutido. Embora eles foquem mais na questão do Lira, eu acho que a gente pode colocar isso de forma mais aberta também sobre a questão da reeleição do Pacheco, né, do Rodrigo Pacheco para o Senado e, claro, evidentemente, todo esse relacionamento, a gente pode elevar isso para toda essa parceria, entre aspas, que o governo Lula, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está tendo com essa direita, está tendo com essa direita, com esses grupos outrora bolsonaristas, mas que agora estão procurando dar uma reciclada ou apresentar uma outra roupagem para supostamente não ficar tão estranho perante a população. Mas eu acho que as pessoas, apesar do que dizem, né, não têm a memória tão curta assim. E como já dissemos aqui no canal, isso pode causar desmoralização, isso pode causar grande estranhamento, principalmente por parte da população que apoiou Lula e, consequentemente, não sabemos aí a rigor como isso vai se manter, como isso vai se sustentar futuramente. É óbvio que as esquerdas, de uma forma geral, os movimentos sociais, os movimentos populares estão no apoio de Lula. Eles têm medo de toda e qualquer tentativa golpista de Bolsonaro e estarão, apesar de, segundo eles, num viés crítico, apoiando Lula para justamente impedir qualquer ação aí bolsonarista ou até mesmo ataques como os que vimos recentemente na posse dos deputados da ala bolsonarista fazendo duras críticas,
exigindo fora Lula, fora ladrão, fora isso, fora aquilo, mas é bastante complicado quando se faz alianças aí com figuras um tanto quanto exóticas, né, para as ideias então defendidas pelo que foi nas eleições, o que foram nas eleições defendidas pelo Partido dos Trabalhadores e todos os seus aliados de maneira geral. Mas voltando aqui, pegando o texto, né, só para ilustrar muito bem, e como eu gosto de dar nome aos bois, né, citar devidamente, peguei aqui do Esquerda Diário e repetindo, né, embora ele fale de Arthur Lira, acho que poderíamos pegar aí para analisar o momento de uma forma geral. Segundo palavras do Esquerda Diário, Arthur Lira é um homem de recordes. Deve ter um Guinness escondido no sobrenome, só pode. Bateu o recorde de maior escândalo de corrupção institucionalizado da história do país com a criação do orçamento secreto. Bateu o recorde de engavetamentos de pedidos de impeachment de Bolsonaro, agora bateu o recorde de votos para a presidência da Câmara dos Deputados, desbancando os 434 votos que João Paulo Cunha e Ibsen Pinheiro haviam conseguido em 2003 e 1991. Uniu petistas, centrão, direita tradicional e bolsonaristas em um eclético e bizonho leque de apoio parlamentar, simbolizando o reacionário Pacto Nacional da Era Lula. A Era Lula 3.0. Foram 464 votos de 509 que votaram, são 513 no total. Isso dá cerca de 90% do plenário. 90%. Os números ilustram bem o tamanho do abismo existente entre os anseios e necessidades da maioria da população e a realidade deplorável do Congresso Nacional. Reza a lenda de que a Câmara dos Deputados seria a casa mais representativa e democrática dos poderes da República. Afinal, o Senado é a velha fazenda das oligarquias regionais e o STF requer eleições, e sequer eleições possui. A Câmara expressaria, na cantilena midiática, a vasta e rica gama de interesses cidadãos e populares, a Casa do Povo e outras histórias de ninar. Nada mais longe da realidade, e Arthur Lira é o símbolo maior dessa triste fantasia. E eu posso dizer que concordo, né, nesse aspecto em todas as colocações que os colegas aí de imprensa também, né, do Esquerda Diário, colocam aqui nas suas frases, nas suas análises. Realmente vamos ter que lidar aí com tempos um tanto quanto complicados, com uma direita outrora bolsonarista querendo se reciclar e tirar proveitos dentro do atual governo Lula e, consequentemente, o governo Lula abrindo espaço para uma gama de oportunismos e reacionarismos que não vão deixá-lo governar sossegado se não houverem favorecimentos, se não houverem benefícios e, com certeza, todas as discussões que virão para beneficiar a população terão que ser bastante filtradas, terão que ser bastante analisadas, para não dizermos a palavra distorcidas, para aí sim poder manter Lula no poder pelo menos pelos próximos 4 anos. E é claro, nós do podcast Mesa de Debates, sempre aqui atentos, observando e vendo como toda essa história vai acabar dando no final das contas. Agradeço sempre a participação aqui de todos, fechando o nosso Notícias Comentadas de hoje. Um abraço, um beijo e tchau!